Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abiyala. Isto é comunicação popular, nômade e pluriversal, né? Hoje vou mostrar para vocês um texto muito interessante da revista Suma Uma. Me chamou muita atenção de como ela está expressando um certo incômodo em relação a essas votações, né, esse período eleitoral que vai acontecer agora em dia 6 de outubro, né? Embora eu tenha algumas críticas referentes a esse texto, que eu vou colocar aqui, inclusive, entre linhas, enquanto eu vou lendo para vocês o texto, né? Antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, se inscrevam, deixem seu like, seu comentário, compartilhem esses vídeos também, compartilhem o canal, porque o nosso canal é o único canal, é um canal dissonante, né, em relação a esse senso comum que vem se ampliando cada vez mais e que, de algum modo, vem nutrindo, alimentando esse sistema, esse modelo econômico neoliberal de um Estado que continua a ser colonial, colonizante e colonizador, né? E o texto, também eu vou pedir para vocês, né? Quem quiser ajudar, enviando um Pix, vai ficar o Pix aqui, o Pix vai ficar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, né? Estou gravando esse vídeo após leituras, eu li umas duas, três vezes esse texto, né? Para poder, inclusive, fazer alguns comentários por cima daquilo que já está escrito, né? Então, quem quiser ajudar com R$ 5, R$ 10, R$ 20, vai ficar um Pix aí, é, que está a nome de uma pessoa que é um grande colaborador do canal, né? Qualquer coisa, vocês sabem que tem a nossa página Instagram, né? Vocês podem enviar, inclusive através da página do Instagram, através da caixa de mensagens, perguntar se o Pix está certo, se é justamente para a pessoa que vai receber esse dinheirinho aí para manter o canal e para a pessoa que está aqui à frente também possa manter esse canal é um canal dissonante e por isso que nós precisamos dessa colaboração, dessa solidariedade e ajuda mútua. Bem, vamos aqui ao que nos interessa, né? Essa notícia apareceu, né? Esses dias, né? Essa notícia é referente e muito atual, né? A questão das eleições e ao colapso climático-ambiental que está integralmente ligado com esse modelo de governança na qual o governo atual, o governo federal, continua transitando como se ele estivesse num tempo muito alheio à temporalidade existente, né? Ou seja, o ano de 2024, o segundo decênio do século XXI. E já o título já é chamativo, né? Eleições, o dilema de ser esquerda num mundo em colapso. A política ou o político mais responsável precisa dizer aos eleitores que a vida vai piorar, mas quem vota na pessoa que diz a verdade? E, de fato, está piorando mesmo. A gente que está aqui no Centro-Oeste está vendo isso, né? Eu estou vendo isso. Quem escreve aqui é a Eliane Brum, né, uma excelente jornalista, pensadora e crítica também desse modelo colonial, colonizador ainda em voga, né? Ela é de Altamira, né? Aqui inclusive aproveito, recomendo o canal Ambiente e Cidadania do professor Rodolfo Salme, que também faz parte desse grupo que é do jornal Centro do Mundo, né? Tem vários colaboradores, colaboradoras, pessoas sérias que trabalham de forma séria, né? Então, eu deixo também essa recomendação para seguirem um canal do professor Rodolfo Salme, que é uma das poucas vozes que eu ouço realmente lúcidas, inclusive, falar sobre o que está acontecendo no âmbito do clima, do meio ambiente, da nossa mãe terra, da nossa mãe natureza, nossa Pachamama, como ela está sendo pouco a pouco degradada e também, em certo modo, esquecida até pelos discursos dos políticos, né? O Brasil vai votar neste 6 de outubro para prefeitos e vereadores de 5.568 municípios, sim, que é o mais importante
tenha passado sequer de perto nas campanhas, né? E todos temos sido testemunhos de que se fala muito de vote fulano, vote cicrano, mas não tem nenhum deles tem um projeto, todos eles vêm, inclusive parentes indígenas também se situam também dentro dessa régua discursiva como candidatos, candidatas a vereadores, em sua maioria, e alguns poucos a prefeitos ou prefeitos de alguns dos mais de 5.000 municípios. Né? Alguém lembra de um debate relevante, sério, sobre o enfrentamento do aquecimento global e da extinção da diversidade da vida? Não vejo ninguém falando sobre isso. Se aconteceu, não virou notícia. O colapso do funcionamento do planeta, porém, tem grande impacto na política e está diretamente conectado à ascensão da extrema-direita no mundo, também no Brasil. A questão é o que partidos e políticos têm a oferecer quando a terra aquece, secas inundações se multiplicam, eventos extremos se tornam cada vez mais frequentes e mais graves, e cientistas alertam sobre o fato de que estamos em território desconhecido. Aparentemente, se o modelo for a maior e financeiramente a mais rica cidade brasileira, a resposta são cadeiradas, socos, agressões verbais, acusações sem provas, mentiras. São Paulo era a metrópole mais poluída do mundo, e acredito que ainda seja. 60% do território do Brasil está envolto em fumaça de incêndios, em sua maioria criminosos. Ainda está envolto. Né? Pessoas voltavam a usar máscara para se proteger da contaminação e tudo isso estava fora do debate de candidatos de norte a sul. O rebaixamento da política é inevitável quando, diante do risco de extinção, políticos e eleitores falam de tudo menos que seu mundo está em colapso e que todas as ações de um prefeito de qualquer município e todas as decisões do legislativo de qualquer cidade deveriam ser pensadas a partir dessa realidade para ter impacto positivo real. Em cidades como São Paulo, onde está uma parte significativa dos destruidores da Amazônia e dos instrumentos financeiros a seu serviço, o manejo da água, a proteção das nascentes e da vegetação ao redor dos rios sobreviventes, a despoluição dos rios e do ar, o fortalecimento do transporte coletivo, que deve migrar o mais rapidamente possível para modelos menos poluentes, a substituição dos carros movidos a combustíveis fósseis, um plano diretor compatível com a vida em vez de acelerador da destruição, o fortalecimento da gestão de saúde, já com perspectiva do aumento da proliferação de vírus e bactérias, tudo isso atravessado por um plano robusto de ações de mitigação e adaptação ao clima e à paisagem em mutação, deveria estar no centro das campanhas. No estado do Pará, são os municípios que têm o enorme poder de autorizar a mineração em seus territórios. É assim, por exemplo, o governador Helder Barbalho, do MDB, faz seus discursos, abre aspas, verdes, mundo afora, possando de líder, abre aspas, sustentável. Enquanto lava as mãos no seu estado, deixando os prefeitos fazer o que bem entenderem e, dessa forma, garantindo seu apoio. Em toda a Amazônia, há destruidores da floresta. Em primeiro lugar, nas pesquisas, não porque engana no eleitor, mas porque destruir a natureza dá votos. São Paulo e estados amazônicos, como o Pará, estão conectados. É necessário enxergar as ligações e ramificações, e elas passam por Brasília, como mostraremos nesta edição. E aí está, né, que mais, que menos, né, o governador do Pará. Nestas eleições, a escolha da maioria dos candidatos, mais uma vez, foi pelo negacionismo. As campanhas eleitorais foram quase todas, eu diria todas as campanhas são negacionistas, todas, sem distinção se é de indígena ou de não indígena, todas. Uma pergunta possível é: quanto isso tem a ver com o negacionismo dos eleitores? Sim, porque os eleitores são negacionistas. A classe média é negacionista. As classes altas, pior ainda. E o pobre, que não tem condição alguma sequer de ler um texto desses, ainda surfa nas ondas dos seus patrões, dos seus mandantes.
A extrema-direita, que avança mundo afora, é, em grande parte, consequência da insegurança produzida por um mundo em mutação. Ela prolifera na incerteza e no desespero. Se tudo desmorona ao redor e o chão cede com cada vez mais frequência, literalmente sob os pés, há uma demanda por garantias e por salvação, com poucos recursos emocionais para lidar com o risco que a maioria nem sequer compreende. A expressão de muitos que sentem perder seu lugar, mesmo que precário, se torna violenta. Diante do colapso, a extrema-direita oferece uma resposta clara: a volta a um passado que nunca existiu, a volta a um passado de glórias e sem conflitos, onde o que cabe a cada gênero e raça está estabelecido com a supremacia masculina e branca sem contestação. E aqui, inclusive, colocaria, além da supremacia masculina e branca, o discurso religioso que se oculta atrás desses discursos supremacistas, onde só existam famílias de homem com mulher e os LGBTQIA+, se mantenha no armário ou em tratamento médico. A essa suposta imutabilidade social e cultural corresponderia à imutabilidade da trajetória da vida: nascer, crescer, estudar, formar uma família tradicional, conseguir um emprego estável, construir seu próprio negócio, ou herdar ou da família e morrer sabendo que tudo seria repetido pelas próximas gerações. Ora, isso nunca existiu para a maioria e hoje não existe para quase ninguém. O que a extrema-direita promete é evidentemente uma mentira, já que esse passado só foi possível deixando a maioria mergulhada em pobreza, miséria ou escravidão. E eu diria as três coisas juntas e misturadas. A história que respeita aos fatos mostra que os conflitos foram intensos e custaram a vida dos mais vulneráveis. As promessas de extrema-direita são uma enorme enganação, também porque não há imutabilidade de nenhum tipo, em nenhuma área da vida, num planeta em mutação acelerada. Como a extrema-direita corrompeu a verdade, verdade que é um termo que é sempre viés que se traduz numa dúvida. Toda verdade sempre é duvidosa. Passou a inventar tanto a realidade do passado quanto a realidade do presente e vende a uma população assustada a fake news de que toda a insegurança reinante não é mais responsabilidade do modelo colonial capitalista que, entre várias outras violências, converteu a natureza em mercadoria, e eu diria também em adversária, e pode levar o planeta a aquecer até 4 graus ou mais, mas sim de uma suposta degeneração moral produzida pelas esquerdas. Quando Pablo Marçal, do PVTB, o candidato à prefeitura de São Paulo, que levou o bolsonarismo a uma radicalidade maior do que a de Jair Bolsonaro, vai para os debates, dispara agressões sem nenhuma preocupação com qualquer projeto e empata tecnicamente em primeiro lugar nas pesquisas com um político da direita tradicional, Ricardo Nunes, do MDB, e outro de esquerda, Guilherme Boulos, do PSOL. É isso. Nada importa, exceto a possibilidade de acreditar na mentira de que tudo vai ficar bem. Assim, Paulo Marçal pode dizer que vai resolver o trânsito da cidade de 11 milhões e meio de habitantes com telesféricos, e essa bobagem monumental não faz com que perca votos. A adesão à mentira é sempre maior a de que tudo vai ficar bem se a esquerda não chegar ao poder. Já foi completada, então qualquer coisa pode ser dita. Aqui eu quero fazer um parêntese. Para nós aqui, esquerda, direita, extrema direita faz parte de um círculo vicioso, viciante, e que já está, inclusive, engrenado com um grande discurso político da democracia, do Estado democrático de direito e das instituições como supostas salvaguardas dessa democracia. Olha, Ricardo Nunes já foi, inclusive, tem o relatório de Olho nos Ruralistas, que se chama Os Gigantes, que saiu, inclusive, o mês passado. Talvez também eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, né? Onde você vê as mansões do Ricardo Nunes, né? E falando de Guilherme Boulos, que de um Celta simplesinho que ele tinha, um carro Celta, de repente ele apareceu com um carro blindado, da noite para o dia, né? E também ele
eu fiz as campanhas, eu vi as campanhas, todo mundo acho que deve ter visto pela rede social Instagram, onde, inclusive, ontem, ou antes de ontem, veio incriminar ele uma pessoa em situação de rua em São Paulo. E ele simplesmente falou isso: vai ficar tudo bem, eu vou estar lá naquele escritório, sabe? Tá vendo lá? E eu vou estar lá defendendo você. Pois bem, isso aí tudo prova que não existe nenhum político realmente afável, ou que se diga confiável, ou que se diga minimamente que um político honesto, que diga realmente o que vai fazer e o que não pode fazer, né? Até mesmo o que não deveria fazer, né? Bom, vamos seguir com o texto aqui. Estamos aqui, né? Nada importa, exceto a possibilidade de acreditar na mentira de que tudo vai ficar bem. Voltamos à mesma situação, né? A cadeirada que José da Atena, PSDB, dá em Pablo Marçal mostra quanto a direita tradicional não sabe o que fazer com essa extrema-direita que leva seus votos. Aqui também vale a pena deixar bem claro, inclusive já o canal já vinha falando há muitos anos atrás de que a direita e a extrema-direita, junto com essa esquerda que virou direita, porque o PT se tornou um partido de centro-direita, essas três elites econômicas, em 2022, a gente já falava isso, em 2022, que antes só tinha a elite da esquerda, a elite política da esquerda e da direita. Com o Bolsonaro surge uma terceira elite política, que é a elite dele, e que em 4 anos se levantou de uma. Olha, espetacularmente ele se tornou uma elite, coisa que outros demoraram 500 anos, no caso da direita tradicional, já que a direita e a extrema-direita, elas formulam o simbolismo da chegada das caravelas. A esquerda, há 200 anos, conseguiu também um patamar elitista dentro da política, e hoje nós temos essa extrema-direita, que sempre esteve aqui, porque existe um inconsciente coletivo que sempre flertou com esse tipo de narrativas dessa extrema-direita, que hoje a própria esquerda denominou-a de bolsonarismo. Né? Pois bem, Datena, durante anos a fio, defendeu na TV a ideia de que os culpados de todas as mazelas coloniais, deveria colocar aqui, eram os jovens negros e pobres, criminalizados e violados nas imagens exibidas e repetidas à exaustão, em geral, sem questionar a violenta desigualdade brasileira, o racismo estrutural da sociedade. Fica sem palavras diante daquele que é capaz de acusar com a mesma ligeireza e irresponsabilidade, não mais apenas jovens pretos e pobres, mas acusar a ele, da Atena. Mas e as esquerdas? O que tem a dizer aos eleitores? As esquerdas estão numa encruzilhada. Existem as velhas esquerdas que no Brasil tem Luiz Inácio Lula da Silva como seu expoente, que ainda acredita que tudo que as pessoas querem é ter um carro na garagem, um churrasco com cerveja no final de semana, uma casa própria com muitos eletrodomésticos, e que, garantindo tudo isso, é vida que segue. Lula perdeu tanto a aceleração do colapso climático nos últimos anos, quanto mudanças importantes nas demandas e desejos das novas gerações. Essa esquerda que é muito mais centro do que esquerda, eu diria centro-direita, que no Brasil tem o Partido dos Trabalhadores como sua voz principal, é capaz de afirmar ser esquerda e defender o aumento da produção de petróleo e a abertura de uma nova frente de exploração de combustível fóssil na Amazônia, enquanto a temperatura global aumenta 1,5 graus Celsius, em grande parte por causa do petróleo, carvão e gás natural, é capaz de afirmar ser esquerda e, ao mesmo tempo, defender a pavimentação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, e a gente está devendo um vídeo para falar mais pontualmente sobre isso, que é holocaustico, catastrófico para o mundo inteiro, por isso que o Brasil já se tornou e está se tornando cada vez mais o vilão do planeta, né? Assim como a construção da Ferrogrão. E também tem a Ferro Oeste, né, nas regiões
Paraná, São Paulo, né? Uma ferrovia que corta a floresta para levar soja e outras mercadorias produzidas por grandes corporações e grandes latifúndios. E defende essas duas obras que comprovadamente vão agravar muito o já dramático desmatamento da Amazônia enquanto a floresta queima. É capaz de afirmar ser esquerda enquanto diminui o imposto da carne, quando é fato muito conhecido e comprovado que é a boiada um dos principais vetores de desmatamento da floresta e do cerrado e grande emissora de gases que produzem o aquecimento global. Pelo arroto, os bois, hoje mais numerosos que os humanos no Brasil, vale a pena sublinhar isso aqui, agravam o aquecimento global. E vejam só a imagem que segue aqui embaixo. A imagem do boi branco, né, que simboliza o domínio da branquitude político, jurídica, econômica, né? E o monumento ao boi. E olha o céu, o jeito que está a cor do céu ali. Acho que é um velho oeste mesmo. Essa esquerda cimentou-se no século XX e demonstra a grande dificuldade de se arrancar de lá. E existem as novas esquerdas que já chegaram ao século XXI e compreendem a gravidade do momento. No Brasil, ainda muito desidratadas de votos. O caso do Guilherme Boulos e o PSOL, assim como a rede de Marina Silva, que possivelmente ambos os dois nem se identificam como esquerda. Aliás, o PSOL não é um partido de esquerda, é um apêndice do PT, né? Seriam o mais perto de uma expressão política sintonizada com o espírito do tempo. Acho que aqui está um meio como tentando mitigar um pouco também a grande responsabilidade que esses partidos têm. Ou com o tempo sem espírito. Realmente, nós estamos vivendo um tempo sem espírito, que parecemos viver com grande parte da população tão negacionista que nega até mesmo ser negacionista. E, de fato, o povo é negacionista, de fato, ele nega e se afirma, se tenta se afirmar, é sempre negando, é uma negação por cima da outra. Mas o que as esquerdas que compreendem a gravidade do momento têm a oferecer? A política ou o político mais honesto precisa dizer a seus eleitores que apenas votar não basta. Bom, eu diria que votar já nem é solução, né? O problema é que quando a gente fala isso, imediatamente identifica esse discurso como se fosse um discurso da extrema direita. Mas aí tem que prestar atenção, porque a extrema direita também veio com esse discurso e com os votos através dessa narrativa que eles escolheram, que eles foram eleitos. Aliás, tem que entender, galera, que o Bolsonaro governou com a mesma Constituição de 1988. E um caso similar ao que aconteceu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, junto com aquela figura que eu não quero comentar, né? Enfim. Além de votar muito melhor, se é que existe um voto melhor, para tirar os negacionistas ativos ou passivos dos postos de poder, é preciso participar muito mais ativamente das decisões. É preciso pressionar cotidianamente parlamentares e governantes, vereadores e prefeitos, para criarem projetos e tomarem medidas emergenciais de mitigação e adaptação, mas também para barrarem as grandes corporações que comem, eu digo, abocanham a natureza, abocanham, né? É preciso pressionar pelo sepultamento definitivo da tese do marco temporal, faltou também da PEC 48, e também pelas conciliações, né? Não, nem vamos falar sobre o que aconteceu no dia 25 de setembro, vamos deixar para mais adiante. E pela demarcação imediata de todas as terras indígenas que esperam há décadas a Constituição ser cumprida. Precisa dizer também que é necessário se responsabilizar muito mais pelas escolhas do presente, porque delas depende não só a sua vida, mas a de seus filhos e netos. E não daqui a um século, mas no ano que vem, a política ou o político mais honesto teria que dizer que a vida já é pior e vai piorar muito mais. E teria que dizer também que é preciso aprender a perder, mudar hábitos alimentares e a forma como nos movemos pelas cidades e entre as cidades é só o começo.
Não basta reciclar restos de consumo, é necessário consumir enormemente menos, ou seja, parar de vez a sociedade de consumo, até porque as pessoas, a maioria, consomem coisas que não figuram dentro das necessidades básicas, né? E mesmo dentre as necessidades básicas, a gente já teria que ter programas de parte do governo com grande financiamento para aquele, inclusive, que quer plantar no pátio da sua casa, né? Porque a agricultura familiar não é apenas uma questão de instituição, é uma questão de sobrevivência das famílias e de todas as pessoas que estão em situação de empobrecimento e miserabilidade. Entre a mentira que dá conforto, da esperança e a verdade, aquela verdade sempre duvidosa, que exige sacrifícios e perdas, quem vota num político que diz a verdade? A resposta precisa ser nós precisamos votar em quem diz a verdade, por mais dura e crua que ela seja, mas disposto a lutar. Esse é o começo de uma mudança que precisa ser muito rápida, porque a paisagem do planeta está se transfigurando rapidamente. E nas políticas e políticos que dizem o mais difícil de escutar e ainda mais difícil de fazer, que está nossa chance de ter amanhã. Nós precisamos mudar e precisamos, não em nosso nome, mas em nome das crianças humanas e não humanas, que terão que viver num planeta muito mais hostil. De fato, já vivemos um mundo hostil, né? Brasília, então, é uma cidade hiper hostil em todos os sentidos da palavra, até pelo fato de que o próprio clima faz com que as pessoas, na sua subjetividade, na sua psique também sejam hostis, né? Precisamos lutar por cada fração de qualidade de suas vidas, porque o que está em jogo hoje é, se a perda de qualidade será muita, quase inviabilizadora da vida, ou administrável e em parte, muito mínima, diria eu, recuperável, essa tarefa não é transferível. As novas gerações só contam com nós, os adultos, para barrar os comedores de mundos. O voto que depositaremos nas superconfiáveis urnas eletrônicas em 6 de outubro vai definir 4 anos cruciais para a nossa vida. Não temos mais 4 anos para esperar. Em suma uma, nós não somos pessimistas, tampouco somos otimistas. Nós lidamos com a realidade, com os fatos, com a complexidade, como cabe ao jornalismo que merece esse nome. Aliás, suma uma é uma das espécies arboríferas que simboliza uma grande parte da Amazônia, né? É, aqui, inclusive, tem alguns links que vocês podem ir acessando, né? Porque eles falam aqui que, nesse texto, escolheram 4 localidades da Amazônia brasileira para contar como diferentes forças se articulam politicamente, como agem no cotidiano e como se ligam à disputa do poder em Brasília, né? Medicilândia, Novo Progresso e Marajó, todas no Pará, e Sinop, em Mato Grosso. Essas 4 cidades são as cidades que hoje seriam as cidades vilão do Brasil, né? Por concentrar a maior quantidade de pessoas ligadas à política, que faz com que esse colapso ambiental, esse colapso, inclusive, econômico que estamos vivendo, seja referente aos modos com os quais eles é, se permitem atuar dentro dos moldes daquilo que eles definiram como molde a ser seguido. Via de regra, é um molde secular, colonial, porque desde o século XVI foi justamente o desmatamento, a mineração e a pecuária, e até mesmo a questão da indústria sucro-alcooleira através da cana-de-açúcar, que foi penetrada no Brasil, que transformou o que talvez ainda a gente poderia chamar de paraíso nesse inferno, herança colonial, a maldita herança colonial que nós hoje vivemos e que todos somos testemunhas, né? A realidade da Amazônia, continuando aqui embaixo, é em grande parte decidida em Brasília. Mas essas decisões não se iniciam no Congresso, e sim numa mansão em estilo colonial que abriga
e blinda o Instituto Pensar Agropecuária, o IPA, cérebro onde é produzido o lobby do dito agronegócio e das grandes corporações. No infográfico que acompanha o texto, você poderá descobrir, por exemplo, que aquela marca que costuma comprar por acreditar ser sustentável está ajudando a financiar o lobby para aprovar projetos contra a vida, como o PL do veneno, onde 99% dos parlamentares, incluindo aqueles que se dizem de esquerda, votaram a favor. E que enfraqueceu a legislação que regula os agrotóxicos. Eu acho que eles estão colocando só um exemplo, porque se a gente for colocar muitos exemplos de projetos de leis que foram votados aqui no Congresso, inclusive durante a nossa estadia como canal aqui em Brasília, é realmente uma vergonha a ser sentida de forma muito mais profunda do que nós imaginamos. Né? Também elencamos reportagens de artigos que auxiliam nossas leitoras e leitores a pensar sobre o que é mais importante. Esperamos colaborar para que nestas eleições e a cada dia, depois delas, você escolha a vida. Vote bem, vote em nome das novas gerações. E aqui apareceu uma criança que deve ser de alguma região lá de Altamira, onde mora, inclusive, o professor Rodolfo Salme, uma das poucas vozes que se levantam contra essa estripúlia que nós estamos vivendo de modo geral. Até aqui, então, esse texto que eu queria compartilhar com vocês através do canal e que espero que através do seu compartilhamento possamos fazer eco dessa voz arborífera feita uma revista digital, como no caso da Suma Uma, né? Eu recomendo, mais uma vez, o canal Ambiente e Cidadania, recomendo o canal do professor Rodolfo Salme, também tem o canal do professor Giraldelli, que ele ultimamente está falando de uma forma muito coerente, como filósofo e professor que ele é, sobre a questão do agronegócio, principalmente, que é um dos grandes vilões, né, do Brasil e inclusive do mundo inteiro. Aliás, eu vou voltar a repetir, né? O Brasil hoje é um vilão interplanetário, porque a destruição da Amazônia significa a destruição da vida de um planeta. E as pessoas ainda não estão levando isso a sério. Mas a gente que se comunica com muitas pessoas de fora do país sabe a importância que o Brasil tem hoje, não dentro do modelo econômico, porque o Brasil continua sendo uma colônia, mas sim dentro da questão climática ambiental. Né? Então, isso aqui também é uma forma de uma narrativa reflexiva para que vocês entrem nesse exercício de reflexão e comecem também a repensar sua vida, a repensar como vocês devem sobreviver de aqui em adiante, porque nesses moldes atuais que ainda continuamos, não dá para ser nem sustentável e menos a nossa vida, como seres singulares que somos, seja ainda suportável. Então é isso aí, meus amigos, minhas amigas, chegamos até aqui, né? E mais uma vez eu vou pedir para vocês se inscrever no canal, deixe seu like e comentário e vamos a ter uma próxima fala, talvez depois das eleições, para a gente trazer, inclusive, talvez domingo, nós temos as lives abertas, né, para os inscritos, inscritas do canal, e aí a gente possa fazer um comentário geral do que foi essa eleição municipal no Brasil 2024. Boa noite e até a próxima.